Deus abençoe os nossos irmãos dos nossos canais sociais no Facebook, a nossa página Jesus Ponto de Vida e no YouTube Palavras de Vida. Deus abençoe. Palavra rema, palavra de Cristo para os nossos corações. Mateus 24, 12 e 13 é a palavra do Senhor nessa noite para a nossa meditação. Aleluia. Queridos, vamos falar sobre aquilo que se há necessidade de falar relativo ao fim. O que me chama a atenção, irmãos, é que Jesus, ele nos revelou uma precisão tremenda o que ia acontecer nesses dias. Mesmo Jesus revelando o que ia acontecer nesses dias, as pessoas parecem que estão sofrendo crise de amnésia, porque nesses últimos dias, como a própria palavra de Deus ela nos advertiu, muitos, a Bíblia não disse poucos, a Bíblia disse muitos, apostatariam da fé. E o que é se apostatar da fé? O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua primeira carta ao jovem pastor Timóteo, ele vai falar da apostasia dos últimos dias. A apostasia é o abandono consciente da fé que de uma vez por toda fora confiada aos santos. Muitos estão se apostatando da fé, estão deixando de viver aquela fé pura, aquela fé genuína, a fé primordial, que é aquela de quando nós nos convertemos, que amamos a Cristo verdadeiramente por aquilo que Ele é, em essência, que vamos para a casa de Deus, independente de qualquer coisa que esteja acontecendo na nossa vida. O nosso foco é a adoração, é ir para a casa de Deus para adorar, para louvar, para cultuar, para bendizer, olhando apenas para Jesus e focando nele. Só que o tempo passou, e o tempo ele é revelador. Se tem uma coisa que o tempo ele é revelador. Ele revela muitas coisas. Ele revela quem é e quem não é. Ele revela quem é sincero, quem é falso. Ele revela quem é hipócrita, quem é verdadeiro. Ele revela aqueles que confessaram a Cristo verdadeiramente de coração, mente, alma e espírito. Ele revela aqueles que confessaram a Cristo por emocionalismo, por interesse. As pessoas que confessam a Cristo por interesse, é fácil de você identificar. Por quê? Porque geralmente elas tratam a Cristo e a Deus e a fé como um negócio. Quando as coisas não dão certo, elas se frustram, se decepcionam com Cristo e dizem: rapaz, já que a minha vida não está mudando, já que eu não estou prosperando, já que não está dando certo, eu vou investir em outra coisa, investir na fé, mas não estou vendo efeito. Pessoas que confessaram a Cristo apenas por interesse. E nesses últimos dias, nós temos que estar preparados, psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente, porque o negócio está sério e a tendência é ficar mais sério. Porque além da apostasia, nós temos a frieza, que Jesus deixou bem claro, que a iniquidade nesses últimos dias ela se multiplicaria, e é fato, a iniquidade está se multiplicando, e consequentemente a fé de muitos esfriaria. E é o que está acontecendo. As pessoas estão deixando Deus em segundo plano, terceiro plano, quarto plano, quinto plano. Não tem mais aquele desejo de vir para a casa de Deus, de ouvir a palavra, ou se participa de um culto, ou frequenta uma igreja, e o pastor, ele prega a palavra, ele chama a pessoa para adoração, ele revela aquilo que de fato está na palavra, verdadeiramente, como ela é. Muitas pessoas, elas acabam não aceitando, porque quando a pessoa esfria na fé,
Ela quer que a palavra se adapte a ela, não que ela se adapte à palavra. Aí se a palavra que o pastor está pregando não é do meu agrado, é simples. Eu procuro outro pastor, eu procuro outra igreja, porque esse pastor está pregando uma palavra errada, ou esse pastor pisou no meu calo, pisou na minha ferida, e por aí vai. A fé, quando ela esfria, as pessoas deixam de olhar para Cristo para olhar para os problemas. E é algo que não pode acontecer comigo e nem com você. A nossa verdadeira intenção foi e sempre tem que ser adorar a Cristo na beleza da sua santidade, independente daquilo que está acontecendo, daquilo que vai acontecer, de quem vai se desviar, de quem vai permanecer firme, de quem vai se escandalizar ou promover um escândalo. Você tem que servir a Deus e colocar no seu coração que a única pessoa nesse mundo que não vai te decepcionar é Cristo. Coloque isso na sua mente nessa noite. Coloque na sua mente nessa noite. A única pessoa que não vai te decepcionar é Cristo. E eu quero pregar sobre esse tema nessa noite. O que fazer para não morrer espiritualmente diante daquilo que está acontecendo nesse mundo hoje? Porque a frieza, ela vem como uma rede de arrasto. Ela vem como uma rede de arrasto. Ela pega um, pega dois, e se você estiver perto de uma geladeira, de um frio, de um crente carnal que não é espiritual, se você não tiver fogo, graça, virtude e poder para queimar, para converter ele lhe arrasta também para a geladeira, para o polo norte. Ele lhe arrasta também para a frieza. Por isso que Paulo disse assim: as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Porque se tu é um crente espiritual e está com carnal, se tu tiver estrutura espiritual, tu vai trazer aquele carnal para se converter e ser um crente espiritual. Agora, se você já estiver em cima do muro, né, baleado, né? Que nem um crente capote, estou fraco, doido para rapaz ir para o mundo, né? Está doido para se curtir as festas do Réveillon, né? Tomar champanhe, né? Fazer a vontade do bicho rei aí, meu irmão, está precisando, não é nem do empurrão, só do assopro. Aí chega alguém, meu irmão, para convidar e oferecer, já era. Então o que é que nós temos que fazer para não morrer espiritualmente e ser contaminado com a pandemia da frieza espiritual que se alastra sobre todos os arraiais evangélicos? O primeiro conselho que eu quero te dar aqui nessa noite para você não morrer espiritualmente é, por mais que você não tenha vontade, porque eu mentiria para você aqui nessa noite se eu falasse que eu sinto vontade de orar direto. Não, nós temos os nossos momentos também que nós passamos de batalhas, que muitas vezes, mesmo sem ter vontade de orar, a gente tem que dobrar o joelho, travar aquela batalha contra nós mesmos, contra a nossa própria carne, contra a nossa própria natureza humana, e buscar a presença de Deus em oração, até que aquela parede que tem de bronze, ela venha se despedaçar e a glória de Deus venha descer. O primeiro conselho: não deixe de orar. Porque se você, porque tem gente que diz assim: rapaz, como é que eu vou orar, pastor, se eu estou fraco espiritualmente e eu não tenho vontade de orar? Ora sem ter vontade de orar. Ora sem ter vontade de orar, que Deus vai trabalhando, Deus vai operando, Deus vai quebrando, vai jogando por terra, vai despedaçando. Agora, se você não tem vontade de orar, e não se esforça, e não luta, a tendência é a carne arrastar. A tendência é a carne arrastar para o pecado.
É a carne arrastar para o que é errado. Então lute contra a sua própria natureza humana. Por isso que Paulo disse assim, lá em Romanos capítulo 7. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Já o mal que eu não quero fazer, quando eu vou atrás eu já tenho feito. Porque há um conflito, há uma batalha espiritual terrível que acontece dentro de cada um de nós. E eu quero falar uma verdade aqui, verdadeira e fidedigna aqui nessa noite. Muitos crentes estão sendo derrotados, não é pelo mundo, não é pelo diabo, estão sendo derrotados por si mesmos. Igual a igreja de Sardes. A igreja de Sardes, ela foi derrotada por ela mesma. Por ela mesma. Muitos estão sendo contaminados pelo vírus da frieza. Estão perdendo os dedos, porque o perigo acende aí, ó. O perigo aparece aí, quando o crente perde o desejo pelas coisas de Deus. Ah, pastor, como é que eu sei que eu estou morrendo espiritualmente? Não tem vontade de ler Bíblia, não tem vontade de orar, não tem vontade de jejuar, não tem vontade de ir para a casa de Deus, só tem vontade de pecar, fazer coisa errada. Alerta, se você se encontra nessa situação, você está em perigo. Você está em perigo. E a pessoa mais próxima de você para te ajudar é você mesmo. É você mesmo. Porque muitos estão dormindo espiritualmente. Aí você tenta acordar a pessoa. Como a pessoa está dormindo espiritualmente, ela vai se irritar. Porque você quer ver um crente que está morrendo espiritualmente, ele se chatear. É você repreender ele porque ele não está lendo Bíblia, não está orando, não está jejuando. Se você não sair de perto, ele já bate, provando que ele já está no osso, nem na carne não, já está no osso. Olha se não tiver saído do osso, não estiver no tutano. Viu? Se não estiver no tutano. Já o crente espiritual não, quando você adverte ele para a oração, ele diz, epa, é a oração que eu gosto, é a oração que eu quero. Já o crente carnal não. Por quê? Por que acontece esse reboliço? Porque já está morrendo espiritualmente. Já está morrendo espiritualmente. Não deixe de orar. Lute contra o cansaço, contra tudo. Mas dobre o seu joelho e vá falar com Deus. Vá se humilhar diante de Deus. Vá pedir ajuda espiritualmente. Só Deus para restaurar, para vivificar e para levantar aqueles que estão caídos e mortos espirituais. Tá? Segundo conselho, para você não morrer espiritualmente, não deixe de ler Bíblia. Oh, meu irmão, isso daqui não dá. Não dá. Crente, ele tem que ler Bíblia. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que está fraca espiritualmente e ela estava me explicando, dizendo que não dava, porque era muito corrido. Eu estava explicando para ela que é uma questão de sobrevivência. Tem um filme aí que ele é pesado, né? Todo mundo que tem estômago para assistir, mas é um filme baseado em fatos reais. Faz até a memória, você contar a história do avião que caiu na geleira, né? Sabe qual é, Pará? Já ouvi falar, já. É as cordilheiras de Andes, parece que é assim, né? Não viu? É mais ou menos assim. É um avião, é baseado em fatos reais. Ele caiu numa geleira, né? Os montes só de gelo. O resgate era difícil e as pessoas ficaram lá muitos dias. Para sobreviver, elas tiveram que comer nas pessoas que iam morrer. É um filme, eu já assisti. É um negócio sério, baseado em fatos reais, viu? Baseado em fatos reais.
Muitas pessoas, elas podem criticar, podem falar, meu irmão, a fome é um dos instintos do ser humano. Meu irmão, não duvido que uma pessoa com fome tem capaz de fazer nada. Tem na Bíblia, de uma fome que aconteceu em Samaria, que uma mulher chegou para a outra e disse: rapaz, vamos para um prato, nós duas. Hoje nós comemos teu filho, nós mata ele e come ele. Amanhã a gente mata o meu e come o meu. Aí ela foi lá, matou o filho dela, elas comeram. Aí quando foi no dia de matar o filho da outra, a outra pegou e escondeu o filho dela. Já leu essa passagem? É Segundas Reis. É terrível essa história. Rapaz, é só de você imaginar. Eu li, varão, mas eu entendi só um pedaço, eu estou entendendo completamente agora. Pesado. Porque a fome é um dos instintos mais fortes que tem no ser humano, né? Então, a Bíblia Sagrada é pão, é alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Então, se eu fico, eu tenho um hábito de ler por dia pelo menos uns 2 capítulos, né? Eu tenho o hábito de ler, todo dia eu tenho que ler, porque quando eu não leio a Bíblia, a minha alma e meu espírito fica gritando dentro de mim, dizendo que está com fome, porque eu não alimentei. Eu não alimentei. Crente, ele tem que ler Bíblia. Se crente não lê Bíblia e acha isso normal, me desculpe se eu for pesado nas minhas palavras, já morreu faz tempo. Se não lê Bíblia e para ele é normal, e não sente vontade de ler, eu vou ser sincero, você é um cadáver ambulante. É um cadáver ambulante. Pode ter certeza. Tem áudio, não tem mais desculpa não. Viu? Não tem mais desculpa. Tem áudio, é book. Você tem a Bíblia inteira em áudio. Todo mundo tem acesso à internet hoje, tem ou não tem? Tem. Bota no YouTube, Bíblia Sagrada. Tem traduzida, tem Bíblia com estudo, tem tudo. Então hoje não tem mais desculpa para ninguém. Até quem não sabe ler. É só botar em e-book. Vai lavando a louça, vai varrendo a casa e escutando. Tem na voz grossa, tem na voz fina, tem na voz de mulher, tem na voz de homem. Tem de todo jeito, tem cantando. Você que escolhe. Por isso, irmão, que naquele grande dia, ninguém vai ter desculpa diante de Deus. Ninguém. Não deixe de ler Bíblia. Não quer morrer espiritualmente? Não deixe de ler Bíblia. Viu? Leia a palavra. Não fique na expectativa só de ouvir o pastor pregar. Porque eu já vi casos de crente que eram assíduos na igreja, iam constantemente, mas não gostavam de ler a Bíblia. Aí um dia apareceu um herege na porta dela lá, arrastou ela. Arrastou. Por que arrastou? Porque não lia a Bíblia. Não lia, era que nem pior, ia pela cabeça dos outros. Então, leia a palavra do Senhor. Terceiro conselho. Não quero morrer, pastor, espiritualmente. A palavra dos irmãos chegaram agora, a palavra que eu li foi Mateus 24, versículo 12 e 13. Não quero morrer espiritualmente. Primeiro, ora. Vê se tem vontade, ore. Segundo, leia a Bíblia. Tá? Não deixe de ler a Bíblia. Terceiro, faça o esforço para jejuar. Não, jejum é importante. Jejum é importante. Dia 31 é dia de jejum. Viu? Vocês estão convidados a tirar pelo menos 2, 3 horas. Eu vou passar o dia inteiro, tá? Em santo jejum no dia 31, em prol de todos vocês. Em prol da minha casa e em prol de vocês, tá? Dia 31 é consagrado ao Senhor. Vamos ver. Versículo 12 e 13, viu? Mateus 24, 12 e 13. Então, dia 31, último dia do mês, é sagrado, santo jejum ao Deus nosso Pai, pedindo ao Eterno um bom ano, um bom 2024 para nós, para Ele nos abençoar, nos guardar, nos livrar e nos proteger de todo o mal. Então, se esforce e faça. É essencial, principalmente para pessoas que estão fracas espiritualmente.
já para fazer um jejum em prol da sua própria vida, para ter força para orar, para ter força para jejuar, para ter força para ler Bíblia. O jejum tem um poder esmagador, irmãos. Esmagador. Eu tenho tanto testemunho para contar através do jejum, tanto testemunho para contar através do jejum, dos milagres que Jesus já fez, das coisas que Ele operou. Então, se você não quer morrer espiritualmente, se esforce para fazer um jejum, tá bom? Um jejum por semana, 2 jejuns por semana. Faça nas suas condições. Nada de fazer jejum prolongado, que só o que, graças a Deus, diminuiu mais. Só o que tinha antigamente era escândalo de crente que fazia jejum sem sabedoria e fazia escandalizar, porque não tinha sabedoria. Tá? Vamos para o quarto conselho. Eu quero pregar sobre todos os conselhos aqui hoje. Quarto conselho para você não morrer espiritualmente. Pastor, o que eu devo fazer para mim não morrer espiritualmente? Porque a frieza se alastrou, a apostasia também se alastrou. Quarto conselho, atenta para cá que é sério. Quarto conselho, não olha para a vida dos outros. Que é isso, pastor? Olhe não. Se você não quer morrer espiritualmente, não olhe para a vida de ninguém. Porque tem pessoas que, meu Deus do céu, meu Deus do céu, não olhe para a vida das pessoas, olhe para Jesus. Foi Ele que morreu por você na cruz do Calvário. Foi Ele que morreu, Ele te salva, Ele tem poder de te condenar. Então, olha para Jesus. Deus já me estruturou, irmão, desde o início da minha fé, sofrendo alguns problemas com pessoas dentro da igreja. Eu era um novo convertido e comecei a sofrer perseguição. Um novo convertido, já comecei a sofrer perseguição. Imagine que você está num... Eu era um novo convertido. Você está numa reunião. Eu tinha praticamente 1 ano de fé. Diante de 700 obreiros, eu recebi um grito. Isso no microfone, no meio de todo mundo. Né? Sem ter motivo nenhum. Sem ter motivo nenhum. E isso mesmo, aquelas gritarias mesmo para humilhar. Então eu era um novo convertido. Aí se eu fosse um crente que não fosse espiritual, que olhasse para a vida dos outros e dissesse, não, foi esse pastor aí que morreu por mim na cruz, então se ele está me humilhando assim meio, todo mundo vai me desviar. Que só pode ser, irmão. Só pode ser. Mas não, me fortaleci em Deus e continuei buscando e orando, porque eu entendo e eu compreendo que quem morreu por mim foi Jesus, quem vai me salvar é Jesus. Então muitas pessoas estão morrendo hoje espiritualmente porque deixaram de olhar para Jesus Cristo. A mesma coisa de Pedro. Quando Pedro saiu do barco, ele foi corajoso? Foi. Ele foi corajoso, porque foi o único que teve coragem de andar por cima das águas. Os outros discípulos tudo se tremendo dentro do barco lá com medo, e Pedro foi, saiu do barco, pisou nas águas, começou a andar. O problema de Pedro foi só um, dele ter afundado. Ele deixou de olhar para Jesus. Irmão, quando nós deixamos de olhar para Jesus, nós afundamos. Nós afundamos no oceano da vida e os tubarões ainda nos devoram. Quando nós deixamos de olhar para Jesus no oceano da vida, nós afundamos e os tubarões ainda nos devoram. Então, quer ficar firme espiritualmente? Olha para Jesus. Olha para Jesus, segue a tua caminhada, fica firme, não coloca a tua fé em ser humano, em placa de igreja. Quem morreu por ti foi Jesus. Eu nunca fui apologista, irmão, de placa de igreja. Tem pessoas que fazem uma apologia que endeusa, entendeu? Tem pessoas que fazem uma apologia à placa da igreja que endeusa. O Deus não é Jesus que morreu por nós na cruz do Calvário. O Deus é a placa. Então, se não quer morrer espiritualmente, atenta para o quarto conselho. Olha para Jesus. Porque, irmão, tu dá um clique no YouTube. Me desculpe aqui os nossos internautas, me desculpe os nossos inscritos e me desculpe os irmãos que estão aqui. Mas me dá nojo. Só que você, eu saí da igreja porque eu fui para a igreja e o pastor deu em cima de mim. Eu saí da igreja porque um determinado irmão fez isso. Irmão, pelo amor de Deus. Ou nunca se converteu, que para mim nunca se converteu uma pessoa dessa. Ou nunca se converteu, ou se leu a Bíblia, leu de cabeça para baixo,
Ou então leu Heresias capítulo 3, então Heresias capítulo 4, só pode descer. Porque não dá para entender isso não. Porque quando tu lê Bíblia, Jesus já deixou bem claro, os escândalos têm que, me ajuda a pregar, tem que vir. Eles têm que vir. Jesus disse ou não disse? Só que ele deixou um detalhe: ai de quem por vier. Então vai ter pastor que não é sincero, vai ter pastor adúltero, pastor ladrão, vai ter pessoas dentro da igreja que não são crentes, são capa, porque tem o joio, tem o trigo, como Jesus falou. Então tudo isso daí já está na Bíblia. Então não venha com essas falácias que saíam por causa de não. Jesus é aquele que morreu por nós na cruz do Calvário. Jesus é aquele que vai nos julgar, é aquele que vai nos salvar. Então, não quer morrer espiritualmente? Não olha para ninguém, olha para Jesus e segue a tua caminhada. Fica firme, adorando e glorificando o nome do Senhor. Eu vou dar o terceiro, quinto conselho, posso dar? Posso ou não posso? Esse é importante. Se não quer morrer espiritualmente, vigia. Vigiar significa observar, diga comigo, observar. Atentamente. Irmãos, eu vou ser sério para você. Tudo que eu falei aqui, tudo que eu falei, se tu não vigiar, isso aqui não serve de nada. Não serve de nada se tu ler Bíblia, não serve de nada se tu orar, não serve de nada se tu jejuar. Não serve de nada se tu não vigiar. Sabe o que é nada? É nada. Porque eu conheci crente que lia a Bíblia, pregava a Bíblia bem, orava 4 horas por dia, jejuava, mas não vigiava. Não vigiava. Não vigiava. Aí, não vigia, o que acontece? O diabo encontra a legalidade. Porque quando tu não vigia, eu gosto de contar experiências que eu vivenciei. Eu conheci, mas sempre preservando a imagem da pessoa. Não é claro que a gente conta a história, mas preservando a imagem da pessoa, para que ilustre o que nós estamos pregando aqui. Eu conheci um irmão que ele era muito usado nas mãos do Senhor. Estou olhando para o relógio, porque eu vou pregar na congregação aí. Era muito usado nas mãos do Senhor. O irmão, ele não lia a Bíblia não, ele comia a Bíblia. Ele pregava que era uma bênção, era usado que era uma bênção. Mas o varão não vigiava. Ele pode ver, eu não podia ver uma saiazinha curta. Podia ver uma saiazinha curta não. Umas pernas de fora, uns bustos um pouquinho para fora, não podia ver não. E aqui ele dava umas caídas, ele era casado, dava umas caídas. Né? Agora por quê? Porque não vigiava. Porque a última vez que ele caiu, ele veio dizer para mim como foi. Eu disse, varão, pelo amor de Deus. É a mesma coisa você pegar um palito de fósforo, riscar ele, acender ele, jogar num bocado de palha seca e dizer fogo. Não pega não. Pega não, fogo. Diz não pega e se joga lá em cima para tu ver. Porque como é que o irmão vai orar na casa de uma irmã, casada também, só ele e ela, o marido dela estando no trabalho? Aí vem dizer depois, é porque o diabo me derrubou. Será que foi o diabo mesmo? Tem coisa que você, né? Não quer ser advogado do diabo não, viu? Tem irmão que se escandaliza por tudo, né? O diabo, ele acha a oportunidade, acha ou não acha? Acha. Eu costumo dizer que o inimigo, ele toca fogo, mas quem dá o combustível é nós. É nós que dá o combustível. Por quê? Porque se ele não quisesse cair em adultério, era só ter vigiado. Irmão, eu quero fazer uma oração pela senhora, mas vamos fazer disso. Deixa o teu marido chegar do trabalho que eu vou orar por ti. Pronto, resolvido o problema. Aí como é que vai orar? Justamente no horário que eu vou estar no trabalho. A fazer uma oração mais profunda, né? Por quê? Falta de vigilância. Falta de vigilância. Não quer morrer espiritualmente? Vigia, porque o diabo, ele age nas oportunidades que dão para ele. Ele age nas oportunidades que dão para ele. Por isso que ele tem que vigiar. Dobrar e redobrar a vigilância. Muitos estão aí morrendo espiritualmente,
por falta de vigilância. Essa é só uma das centenas de histórias que eu tenho aqui, de pessoas que eu já aconselhei, que viveram essa amarga experiência, que orava, que jejuava, que lia a Bíblia, mas não vigiava. É só uma. Se você quisesse escutar umas 30 que eu contava, uma atrás da outra, não vou contar porque fica enfadonho. Porque é fato. É fato. A vigilância é um fator importantíssimo na vida de um cristão. Eu já até falei, ora 2 horas por dia, mas não vigia, ora meia hora só, 40 minutos. Vigia mais, que é muito mais melhor. Muito mais melhor. A vigilância é tão importante, e eu encerro aqui agora, porque já excedeu o horário. A vigilância é tão importante, que quando o Senhor, presta atenção, quando o Senhor mandou Gideão chamar os homens para a batalha, ele escolheu quantos homens? Agora eu quero que vocês digam. Quantos homens Gideão chamou? Ninguém vai se lembrar disso. Será, Débora? Ninguém vai se lembrar? Será, Débora? A Débora vai falar. Vai ou não vai? A Débora vai falar. Quantos homens Gideão chamou, irmão? Que Deus mandou ele chamar para a batalha? 300. Não, o total que ele chamou. O total é meio difícil, né, mano? Total, diga. Quantos homens? Pelo menos chuta, pelo amor de Deus, ele tem perna não. Não, esse chute aí passou foi longe. Uns 20 e pouco mil por aí. Não, irmão. Gideão chamou, que Deus mandou ele chamar. Ele chamou 32 mil homens. 32 mil homens. No primeiro grito, desistiu quantos? Vamos lá, ver se vocês se lembram. Covardes e medrosos, voltem, diz o Senhor. Quantos voltaram? Uns 20 e pouco. 22 mil, irmão. 22 mil voltaram. Ficaram quantos? 10 mil, né? O Senhor disse, olha, ficou 10 mil homens. Eles eram corajosos, né? Eles eram valentes, só que tinha um fator também, que era essencial para que eles pudessem vencer a batalha. Era o que? A vigilância. Vigilância. Agora, por aí tu tira, irmãos, a irmã que é pedagoga, passa logo a matemática. Qual a porcentagem que ficou? De 32 mil só ficou 300. Qual a porcentagem? Não, tinha 32 mil homens, só ficou 300. É quantos por cento? Uns 2, 3%. 10%. Oi? Não, 10%. 10% é 3%, né? Né? Só ficou 300. Porque só tinha 300 homens vigilantes no meio de 32 mil. Por aí você tira, irmão, porque que muitos estão morrendo espiritualmente. 32 mil só tinha 300 vigilantes. Você está vendo aí o quanto é importante? Então, vigie, meu irmão. Vigie. Ore, jejue, lê Bíblia, mas vigie primeiro. Se você lê os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, você sempre vai encontrar as frases de Jesus falando assim, ó, vigiai e orai. Vigiai e orai. Por que ele diz vigiai e orai? Porque se tu orar e não vigiar, não serve de nada. As minhas orações têm que estar em concordância com as minhas obras. Porque o que adianta eu dizer, Senhor, salva minha casa, salva minha família, eu abençoo a minha esposa, eu abençoo os meus filhos, eu fazer aquelas oratórias bonitas e eu mesmo não dar exemplo, não ser modelo. Vigilância é que o povo de Deus está precisando. Então vigia, tá? Seja como uma atalaia em cima da torre, da sentinela.
Observa atentamente. Porque o teu inimigo, irmão, é só você ler Bíblia. Quando Pedro fala assim, ó, sede sóbrio e vigiai. Sede sóbrio e vigiai. Porque o vosso adversário, o diabo, ele está ao vosso... Aí tem deles, porque o crente que não vigia, ele sempre quer arranjar uma desculpa. Ah, pastor, mas aí o diabo está ao derredor, porque ao nosso redor está os anjos. Exato, os anjos estão ao nosso redor. Só que o anjo só vai te guardar se tu vigiar. O anjo só vai te guardar se tu vigiar. Porque será que o homem está indo em direção ao adultério? O anjo vai segurar na mão dele e aí, meu servo, não passa adulterar não. Não, o anjo vai fazer isso não. Porque ali compete a ele. Compete a ele. E o Senhor só guarda aquele que está em comunhão com ele. Aquele que está em comunhão comigo, o maligno não lhe toca. Então o anjo só vai guardar quem estiver vigiando. Por isso que o crente tem que vigiar, para que ele possa estar debaixo da proteção divina. Vigia. Fica atento. O vosso adversário, o diabo, está ao vosso derredor, rugindo como um leão feroz, procurando a quem ele possa tragar. Eu fui estudar um pouquinho sobre o comportamento dos leões e eu descobri que eles são estratégicos para caçar. Eles caçam em bandos e são estratégicos. Olha aí, pegou? Pegou? Vigia. Tem leão te caçando. Vigia que os leões estão por aí, viu? Eles são estratégicos e caçam em bando. Tem que ser mais inteligente do que ele e vigiar, viu? Porque ele está por aí. Amém? Deus abençoe e fique em pé para nós orar. Palavra Rema. Deus abençoe os nossos irmãos do nosso canal Palavras de Vida e da nossa página no Facebook Jesus Fonte de Vida. Céus abertos sobre a vossa vida. Um feliz ano novo para todos vocês. Depois nós comunicamos mais uma vez com todos aí, trazendo uma palavra concernente a esse ano de 2024. Agora estaremos no dia 31 em santo jejum ao Deus nosso Pai, em prol da vida de todos os nossos inscritos, tá? Orando e jejuando pela tua vida, pela tua casa e pela tua família, em nome de Jesus. Deus abençoe e fica na paz do Senhor Jesus Cristo.